a gente tem um entendimento que mesmo a gente sem entender, a gente obedece. Quando você começa a ter essas experiências com Deus e ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo sem você estar entendendo o processo que você está passando, obedeça. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do nosso podcast, que eu tenho um carinho enorme aqui de apresentar, porque eu falo só com os nossos escritores, os escritores da editora Chave Mestra. É o Chave Mestra Podcast. Aqui eu entrevisto sempre cada um deles e muitas das vezes eu entrevisto, como hoje, na semana do lançamento oficial do livro. Hoje a gente está gravando aqui no Alphaville, em São Paulo, e amanhã vai ter o lançamento deste livro lindo aqui, ó. Eu fico fazendo suspense, né? Mas, ó, Forjadas para Vencer, Mulheres Fortalecidas em Deus. Este livro que ficou lindo, a capa. Eu já deixei ela pegar só um pouco, porque eu falei que esse é o meu, mas quando elas vêm gravar aqui, é tão gostoso, porque elas se encontram aqui nos bastidores. As escritoras do livro, elas vêm, tiram fotos juntas e a gente fala sobre o livro e elas pegam pela primeira vez, porque muitas estão vindo de longe para cá, para São Paulo, e aí elas pegam, tiram fotos e é muito gostoso para a gente de ver que sonhos têm sido realizados para elas darem continuidade na vida de outras pessoas, de outras mulheres, de outras pessoas que também têm sonhos, mas que muitas vezes estão se sentindo esquecidas, abandonadas, rejeitadas, que precisam de cura, transformação. Então, são vidas que precisam ser impactadas e estas escritoras que estão aqui, a maior parte delas, com seus ministérios, trabalhos, tem feito isso. Tem ajudado, e não só ajudado, porque a palavra às vezes ajudado é um pouco distorcido, mas direcionado essas mulheres no caminho que deve caminhar. Então, deixa eu parar de falar, porque eu quero que ela fale muito. Quero também dar oi para o José. Tudo bom, José? Da nossa equipe que está aqui com a gente no corte de câmeras. E quero já chamá-la, ela que é do capítulo 27. E deixa eu ler aqui o título do capítulo. Do sonho americano ao chamado divino, minha jornada. Comigo aqui na mesa de podcast, ela, a nossa escritora Tatiana Gonçalves. Tudo bom, Tatiana? Tudo bom, um prazer estar aqui com vocês, né? Essa Prazer tarde é maravilhosa, uma realização, eu creio que de Deus, não é verdade? Porque foi um convite divino para mim estar fazendo parte desse livro Forjadas para Vencer. Ótimo. E eu sei que você já tem um outro livro também, né? Já, eu nem vou te perguntar se você tinha um sonho. Não, eu vou perguntar sim. Porque eu quero saber do sonho lá no início. Antes deste Forjadas para Vencer, você tinha o sonho de escrever? Não, Nunca teve. nunca imaginei escrever um livro, porém o Espírito Santo falava comigo assim, conta o seu testemunho. Olha aí. E eu era uma mulher muito tímida, né? Eu nunca imaginei que algum dia eu ia escrever e que eu ia falar. E Deus, ele queria que eu contasse meu testemunho sobre um abuso, Olha um abuso só. sexual infantil que eu tive a partir dos meus 6 anos de idade. E eu acho que eu falo para Deus que ele me enganou, porque ele falou, já que você não quer falar, então você escreve. E foi o que aconteceu, eu tive que contar nesse livro, né, que se chama Nunca Estive Só. Uhum. E eu contei sobre essa história, né, dessa menina de 6 anos que foi violentada por muitos anos. Olha só. E através do livro, primeiro eu escrevi e depois eu fui obrigada a falar. E eu dizia para Deus, né, Deus, mas eu não sei falar, eu não sei falar. E ele falou assim, não, então escreve. Né? E como Deus, ele é tão carinhoso com a gente, né? Ele vai preparando, ele vai forjando a gente para viver os planos dele, não é verdade? Ótimo. E a gente fala aqui da obrigação, é porque a gente se sente mesmo, né? A gente sente-se que está nessa obrigação porque quando Deus chama, é como se você vai obedecer, claro, né? Mas é como uma obrigação mesmo. Não, eu tenho porque Deus sabe do que está falando, né? É bem Então, isso. quando foi assim, foi esse chamado com você, você já entendeu que não, eu preciso obedecer, ter coragem de cumprir aquilo que ele me pediu, É né? verdade. Na verdade, assim, a gente quando começa a caminhar com Jesus, a gente tem um entendimento que mesmo a gente sem entender, a gente obedece.
Quando você começa a ter essas experiências com Deus e ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo sem você estar entendendo o processo que você está passando, obedeça. Ótimo. E se prepare aí, ó, a gente até deixou a água para você aí. Se prepare tomar bastante água, que você vai falar bastante, viu? A gente traz nossas escritoras e já deixa aquela ciente. Fale tudo porque a gente quer saber, a gente quer não só para nós, mas para passar esse conteúdo para muita gente, porque toda a história que vocês trazem aqui é para impactar vidas, né? É para impactar outras mulheres em especial aqui no trabalho que você faz, mas homens também, que são os maridos que vão ser beneficiados também, a família, todos, né, com a transformação dessas mulheres. Depois que você foi convidada aí pro Forjadas para Vencer, quando você recebeu o convite, que momento que você estava da sua vida? Como que Deus falou com você? Porque quando a gente fala de fé, a gente recebe alguns convites de uma outra forma, né? É verdade, verdade. Ó, antes de eu responder essa sua pergunta, eu quero ler aqui um versículo que fala muito ao meu coração e com certeza vai falar muito ao coração de todas as mulheres que vão, né, ouvir e ver esse podcast, que está em Jeremias capítulo 29, 11, que diz bem assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus diz? Que os planos de Deus, ele é muito maior do que os nossos. E os dons e habilidades que Deus já colocou em nós, né, faz parte do nosso DNA, o DNA, né, da mulher que Deus já plantou dentro de nós. E nessa caminhada, na caminhada da gente ser forjada para viver algo que muitas das vezes a gente vai se sentir incapaz, é Deus dizendo para você assim, não importa se você se senta incapaz, eu estou com você. Então, no momento que eu aceitei fazer parte desse livro, eu estava passando um desafio muito grande da minha vida, porque eu moro na Flórida, e eu vim para o Brasil depois de 21 anos, para mim receber um documento, né, o documento americano, tão sonhado, Green Card, né, que todo mundo sonha, e eu vim para o Brasil receber esse documento, e o que eu não esperava era que eu teria que ficar um tempo aqui no Brasil para voltar para casa. Nossa. Então foi um tempo muito desafiador, porque eu e a minha filha, né, eu tenho 3 filhos, mas a minha filha mais velha, a gente estava preparando para o seu casamento. E foi muitos anos orando para viver essa promessa. Ela recebeu essa promessa do casamento dela com 14 anos de idade e Deus tinha falado para ela todas as características do marido, que ela iria casar com um pastor, que ela iria casar com um homem de Deus, e foi falando, né, as características. E ela obedeceu a Deus e ela esperou todos esses anos. Ela nunca tinha namorado. E antes de eu vir para o Brasil, a gente... É tantos testemunhos que não dá tempo para contar tudo aqui, viu, gente? Então, eu vou resumindo. E antes de eu vir para o Brasil, ela conheceu essa pessoa, Deus moveu a gente de uma cidade onde a gente morava há quase 18 anos. E foi lindo a história dela. Um dia vamos ter a oportunidade de contar um pouco mais. E ela começou a namorar, ela noivou. E no noivado eu já não estava lá. Ela noivou, marcou o casamento e a gente estava naquela expectativa de eu voltar para casa, e orando, e jejuando, e buscando. E chegou o grande dia do casamento e eu não estava lá. E esse livro, ele veio, né, durante esse processo de muita oração, de muita busca de Deus, de muita solitude com Deus. E em uma das madrugadas, né, eu orando ao Senhor, e pela manhã veio esse convite. Nós queremos te convidar a participar desse livro Forjadas para Vencer. E foi num momento que eu não queria conhecer ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu só queria entender o que estava acontecendo naquele momento. Porque são promessas que Deus já tinha, né, nos dado e falado que, né, eu iria receber meu documento. E é o sonho, né, se legalizar no país dos sonhos, né? E nesse momento, né, Deus não deixou eu voltar para casa, não deixou eu estar no casamento da minha filha. E foi tão impressionante que Deus me deu a visão do vestido, um vestido que gente, eu amo pink, é a minha cor favorita. E Deus me deu a visão desse vestido. E esse é um vestido que eu vou usar amanhã, no dia do lançamento desse livro. Que gostoso. E eu pensei que esse vestido seria para mim entrar no casamento da minha filha.
E eu falei, agora Deus me deu a visão, então já está chegando a hora de eu voltar para casa. E infelizmente ou felizmente não aconteceu. Muitas coisas a gente não vai entender agora, vamos entender no futuro. Sim. E eu com a minha inocência, né, de Deus vai fazer esse milagre, Deus vai fazer esse milagre. E eu só estava pensando em mim, só estava pensando no passado. Que muitas das vezes as mulheres, elas não querem passar para a próxima estação porque elas querem voltar para o passado. E aí é uma coisa que eu quero deixar aqui para as mulheres e também está no livro que muitas das vezes Deus ele nos prepara para a gente, né, viver o futuro e no Exato. presente é onde a gente tem que se posicionar. Porque se a gente olhar a nossa dor, a gente não faz nada. Mas quando você conhece a Deus profundamente, né, mergulhando nas águas aí, ser forjada, você começa a ver que existe algo no futuro que Deus está te preparando. Como Com muitos certeza. personagens da Bíblia, né, como José, como Davi, como muitas mulheres também da Bíblia. E foi nesse momento onde eu recebi esse convite, que eu estava assim, com muita dor de não poder estar ali com a minha filha no dia do casamento dela, que era um sonho de toda mãe, né? Ver a sua filha entrar no altar e você Sim, passar o dia da noiva. E foi muito doloroso para mim não ter estado ali com a minha filha no dia do nesse casamento dela. tempo. E quando você traz essa história, né, que você traz aqui, é também para a gente refletir que pessoas estão passando por momentos talvez próximo, mas com histórias diferentes, que às vezes Sim, ela quer muito algo, mas porque ela quer, porque também faz sentido para ela, né? Porque qual claro. é a mãe que não quer, né, estar no casamento da filha? Qual é a pessoa que muitas vezes ela tem a intenção até é boa, mas ela de repente não sabe aquilo que Deus realmente quer para ela por desconhecer. E aí é onde você traz, e com certeza também como terapeuta cristã, como uma mulher que está, né, à frente de tantas outras mulheres, conduzindo essas mulheres, começa a entender e direcionar mulheres para essa prática. O que você quer às vezes é muito bom, e realmente a intenção é boa, mas às vezes está fora daquilo que Deus quer. E você tem que passar por aquilo muitas vezes, né? É verdade. Eu tenho entendido que os processos da vida, né, faz a gente amadurecer, faz a gente crescer em Deus, faz o caráter de Cristo, né, se desenvolver ainda mais na nossa vida. E Uhum. todos os momentos que você, mulher, está sendo forjada, todos os desafios da vida, todos os problemas que você passa todos os dias, a gente tem que entender que existe um propósito. Né? Muitas das vezes a gente chora, pode chorar, não tem problema, a gente sofre porque nós somos humanos, né? Nós temos um corpo, alma e espírito. Então nós temos que entender o que a gente está vivendo hoje e sempre olhar para Deus e falar, Senhor, qual é o propósito? Ótimo. Qual é o propósito de tudo aquilo que eu estou passando? E com o seu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te revelar porque existe um propósito. Né? Ninguém é um acaso. Se você, eu lembro que na minha adolescência eu falava com a minha mãe, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Né? Tem um momento que a gente se vitimiza muito. E as mulheres, elas amam se vitimizar, né? Então, quando a gente começa a entender os propósitos de Deus e por que eu estou aqui, né? Eu sempre falava com Deus antigamente, eu falava assim, mas para que isso? Para que eu estou vivendo isso? E hoje eu mudei a minha frase. Eu pergunto, por que não eu? Por que não eu? Então, em meio às situações que você passa, que nós passamos no nosso dia a dia, muda a sua frase. Por que não eu? Porque quando você muda essa frase, por que não eu, você começa a ver com os olhos espirituais. Você Sim. começa a se posicionar. E nessa nova estação, depois do casamento da minha filha, eu tive a humildade de ir no altar e entregar toda a dor. Porque tem mulheres que pensam assim: não, a dor do outro é maior que a minha. Não, para Deus, tudo é dor. Nós somos filhas, então não existe uma dor maior, uma dor pior. Não, não tenha vergonha. Leve a sua dor ao altar, né? E hoje, né, como pastora, né, muitos pastores têm vergonha, muitas pastoras. Eu não vou ir no altar não, né? Porque o que a pessoa vai pensar de mim, né? E eu tenho entendido isso que a gente tem que entregar todo o nosso coração, tudo que nós temos para Deus. E tem um lugar melhor para entregar do que o altar? Não tem. Exatamente.
Muitas das vezes a gente está ferida e a gente está ali dando para as pessoas aquilo que a gente está esperando de Deus. Então eu sei que existem pessoas que são escolhidas em várias áreas da vida. E nós, como, né, profetas do Senhor, pessoas que trazem a palavra de Deus para o povo de Deus, nós não precisamos ter vergonha de mostrar a nossa vulnerabilidade. E entregar no altar aquilo, Senhor, eu te entrego, porque aí Ele vai te curar. E nesse período eu entreguei essa dor no altar, um mês antes do casamento da minha filha. E naquela noite eu entendi que Deus não me levaria para casa. E aquela noite foi a última noite que eu chorei. Foi algo assim, porque Deus, quando Ele tira aquela dor de dentro de você, Ele tira por completo. E não é errado a gente chorar e querer algo, mas depois Sim. quando você entende que existe algo maior do que você, né, que no caso a minha família é uma família assim escolhida por Deus, uma família separada por Deus, e eu tenho entendido isso em meio aos processos. E aí a gente se posiciona, porque se a mulher não se posiciona no lar, gente, a família inteira, ela se desgasta, ela sofre, ela chora. Porque eu entendo que a mulher, ela é o coração do lar. Então, se nós estamos bem, todo mundo vai ficar bem. Mas se nós cairmos numa cama com depressão, toda a nossa família, né, vai transbordar aquilo de ruim que você decidiu trazer para fora. Então, esse livro veio para mim, assim, no momento que eu precisava sair da caverna. Eu estava totalmente dentro da caverna e Deus estava ali do meu lado falando: "Tô te esperando a sair da caverna, para você viver as promessas que eu tenho para você, que são as nações". E é por isso que hoje eu estou aqui. E como que veio depois disso? Você teve essa palavra, né? A gente está falando aqui com muitas pessoas também que não têm essa noção, não são cristãs ou até nem acreditam aí muitas vezes na fé por sabe qual for o motivo, mas seja qual for o motivo, mas quando a gente fala o sair da caverna aí, o que que aconteceu depois? Você teve essa revelação, essa palavra, enfim, e como que foi o próximo passo depois que conseguiu sair? Teve a saída da caverna literal mesmo, ainda, né, tem um processo árduo aí para sair ou não? Eu decidi sair ou não? Teve que um passo a passo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não, não é fácil. Na verdade, eu fiquei praticamente um ano inteiro, o ano passado, na caverna. E eu recebia vários convites para ministrar em igrejas e Olha eu só. não aceitava. E quando passou o casamento, que eu entreguei toda essa dor no altar para o Senhor, Ele me curou, Ele usou ali uma mulher de Deus para orar por mim, foi um refrigério na minha alma. E nesse momento eu me posicionei para viver uma nova estação. Porque eu entendi que o passado eu tinha que deixar e trazer à memória aquilo que me trazia esperança, e eu precisava viver o futuro para encontrar com as minhas filhas, né? Precisava viver o presente para encontrar com as minhas filhas no futuro. Porque o meu marido, eu tenho 3 filhos, né? O meu filho mais novo de 11 anos, ele é americano, então ele vem e volta. Meu marido também é americano, então ele vem para o Brasil, fica um tempinho aqui comigo e volta. Então eu tive que me posicionar e entender qual era o meu posicionamento naquele momento em Deus. Foi quando eu conversei com Deus, caminhando nas águas da praia, aquelas águas geladas de Cabo Frio, e Deus me deu essa revelação, né? Senhor, então tá, se eu preciso me posicionar, se eu preciso levar uma mensagem para a mulher, qual é a mensagem que o Senhor tem para esse novo tempo, para essa nova estação? E aí foi quando começou a surgir, né, os convites, né? E veio o convite do livro, e eu já tinha a palavra que Deus já tinha me dado, então eu já sabia o que eu ia escrever, né, que foi do sonho americano a um chamado divino, porque é um estilo de vida. Você encontrar, aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus na América, fui para lá para um sonho americano e eu encontrei o meu maior tesouro, que foi Jesus. E através desse relacionamento com Ele, eu comecei a ter o relacionamento com o Espírito Santo. E mesmo a gente tendo um relacionamento com Deus, né, sendo íntima do Espírito Santo, a gente vai sofrer. A única diferença é que a gente vai se reposicionar para viver o que Deus quer. Exato. E você falou sobre a pessoa que não tem esse relacionamento, não conhece Deus, né, não tem intimidade. Mas todo ser humano, ele quer saber para que ele nasceu. Ótimo. Todo ser humano quer saber isso. Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito de vida? O seu chamado é aquilo que você faz hoje.
Então hoje, né, você está aqui me entrevistando, você está fazendo com excelência, é o seu chamado de hoje. Mas amanhã, Deus ele pode te chamar para ir para um outro local, fazer uma outra coisa que está relacionado com os seus dons e com os seus talentos. Isso é um chamado. O que eu faço hoje é o meu chamado. Eu sou um médico, é o meu chamado de hoje. E o que é o propósito de vida? É o que me conecta com Deus. Aquilo que te conecta com Deus. Eu, Tati, por muitos anos eu tinha esse desafio. Eu busquei muitos mentores maravilhosos, né, nos Estados Unidos. Ai, meu Deus, eu quero entender o meu propósito de vida. Mas o propósito de vida, ele não vai vir através de um homem. Pode ser que Deus use um homem para te revelar? Pode. Mas o propósito de vida, quem vai te revelar é o Espírito Santo de Deus. No quarto. Você às vezes não precisa nem ir para a igreja, mas no seu quarto, conversa ali com o Espírito Santo, pega uma Bíblia. Se você não tem intimidade com Bíblia, não tem problema. Pega a Bíblia e fala: Deus, eu não tenho intimidade com essa palavra, mas fala comigo. E ele vai falar. Então, o que é que te conecta com Deus? Eu tenho entendido que Deus ele sonhou com a gente antes da gente nascer, antes da gente estar no ventre. E ele escreveu uma história para a gente escrever. A gente pode viver os nossos sonhos, né? Que é ter uma casa bonita, ter um carro bonito, fazer muitas viagens, que é maravilhoso. Eu aprendi isso nos Estados Unidos, mas a gente pode viver isso e também viver os planos de Deus. Porque é um propósito de vida. Porque eu conheço muita gente milionária, gente, depressiva, que não tem um propósito de vida, que ainda não descobriu por que ele é conectado com Deus. E aí é onde você começa a ter o seu propósito. Porque é bom ter dinheiro, é maravilhoso, mas o dinheiro ele pode te ajudar a viver o propósito de vida. Investir em obras, investir em projetos, que muitas das vezes as pessoas que estão hoje fazendo projeto, às vezes não têm o dinheiro. Mas você que é rico, que tem muito dinheiro, pode investir. E aí quando você começa a investir nas coisas de Deus, parece que até a sua autoestima muda. Porque você começa a se sentir útil. Porque aí você começa a falar, nossa, será que esse é meu propósito de vida, de investir no reino? E aí no caminho o Espírito Santo vai te revelar. E quando eu comecei a ter essas experiências com Deus, e o Espírito Santo falava, vai lá e fala isso com tal pessoa, vai lá e ora para tal pessoa. E eu falava, Deus, você tá doido? Eu? Ah, não vou não, tenho coragem não. E aí um dia Deus usou uma pastora que nem me conhecia e falou, você acabou de chegar uma profeta de Deus aqui. E eu falei assim, uau, porque eu achava que era da minha cabeça, por amar tanto as famílias, a gente quer ser o Espírito Santo, quer fazer, né, o papel do Espírito Santo. E aí eu fui entendendo que eu tinha sido escolhida para ser boca de Deus na terra. Como um médico é escolhido para ir lá e ajudar na cura de um paciente, então a gente precisa entender. E a gente só vai entender essa conexão nossa com Deus através da intimidade com a palavra de Deus. Exato. E por muitas vezes acontecer aqui, como você falou. Se a gente está falando aqui com pessoas que nem sabem ao certo como é a Bíblia, e no sentido não de que não conhecer, né? Que muita gente já ouviu falar da Bíblia, mas de repente não tem essa intimidade, por várias questões, a gente sabe quais muitas delas são que não conseguem ler. E de repente é com você mesmo, não é só o fato de você ler, mas de repente fazer o que ela falou, né? De se ajoelhar no teu quarto, de trazer ali a palavra, de falar, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de tal coisa. Só que muitas vezes o precisar também vai levar você também a fazer escolhas também e deixar algumas questões que te ferem, que te machucam e você não percebe, né? Então, quando a gente fala aqui de ser forjada para vencer, a Ford, ela vem, não é só para te colocar no mar de rosas, não. É para realmente forjar aquilo que você tem de melhor, mas que ainda não tem essa consciência. Então, você vai ser moldado, lapidado, e para isso precisa ter fogo, né? E é o fogo que as escritoras têm trazido nesse livro, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo, que é Deus na vida das pessoas, mas um Deus maravilhoso que ele espera você tomar a atitude e se abrir para que ele cure, para que ele trate. Não é? Porque eu acredito que, e vou até te perguntar sobre isso, das mulheres que você tem cuidado aí, que muitas têm esse sonho, mas não abrem o coração, a mente e não querem passar pelo processo, né? Sim, é verdade. O que eu tenho entendido é que muitas das vezes as crenças, né,
que as mulheres carregam, né, de pai, de mãe, das pessoas que cresceram junto ali. As mulheres, elas não se sentem capazes de viver algo totalmente diferente da realidade. Então, como eu posso falar sobre mim? Eu, Tati, cresci, né, em Minas Gerais, no interior de Minas, numa cidade chamada Bom Jesus do Galho, e eu saí de lá com meus 14 anos, e eu nunca imaginei viver tudo que eu vivi até hoje. Hoje eu já estou com meus 47 e eu olho para trás e hoje eu tenho a oportunidade de voltar nessa cidade, onde, né, eu continuo tendo trabalhos lá com as crianças e com mulheres, com família. E eu fico olhando, andando ali naquelas ruas e falando, nossa, naquela época que eu era criança, eu nunca poderia imaginar quantas crenças que eu carregava. Crenças de não merecimento, né? Eu achava que o dinheiro não era importante. É uma crença. Né? E crença de incapacidade. Quando Deus me disse para escrever meu primeiro livro, eu não me achava capaz de escrever um livro. Quando Deus me chamava para ministrar a palavra, eu dizia para o Espírito Santo assim, mas como que eu vou ministrar se eu não consigo gravar versículos? Por causa do meu trauma de infância, né, do meu abuso sexual, o cérebro ele bloqueia, né, quando você tem algum trauma muito forte. Então eu não consigo gravar muitas coisas, né, gravar um versículo grande. E eu falava, Deus, como que eu vou... Porque a gente se compara, né, com outras pessoas. Você se espelha e fala, nossa, aquela pessoa grava um versículo e às vezes até lê um capítulo inteiro. E eu falo, uau, eu nunca vou poder ministrar porque eu não consigo fazer isso, Deus. E um dia o Espírito Santo falou para mim assim, minha filha, tem muita gente que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não vive. E aquilo para mim foi um tapa na minha cara que Deus me deu. Né? Ele falou, eu quero que você fale porque você vai falar o que você vive. Então, muitas das vezes, essa questão hoje da religiosidade tem matado, sabe? Muitas pessoas têm matado muito o ministério porque não é só saber o que está na Bíblia, é viver o que está na Bíblia. Exato. É um grande diferencial a gente saber e viver. E hoje, como a gente tem a internet, né? Hoje, nossa, tantas informações. E o que você, mulher, e o que nós temos feito com tanta informação? Muitas das vezes a gente só vai e faz um monte de curso. Ai, que curso maravilhoso. Olha que culto maravilhoso. Mas o que a gente pratica? Exato. Então, nesse praticar, gente, a gente precisa desenvolver esse praticar onde no nosso primeiro ministério, que é o ministério mais desafiador, que é o seu lar, que é o nosso lar. É o ministério mais desafiador e é o primeiro. É o primeiro ministério. E aí, quando a gente começa a praticar isso dentro da nossa casa, né, nos desafios que a gente é forjada, né? Muitas das vezes a mulher quer que o marido mude e o marido quer que a mulher mude. E aí, enquanto Deus não muda o outro, ele está mudando você. Exato. Está moldando o seu caráter. E através do seu caráter, né, aí ele vai moldando o seu outro, o seu cônjuge, e vai moldando o seu filho, vai moldando a sua casa. Porque é muito fácil a gente tratar bem o outro lá fora e tratar mal o que mora dentro de você ali em quatro paredes. Não é verdade? E muitas das vezes, lidando hoje com famílias, eu ouço mulheres falando, nossa, por que meu marido não trata a gente como trata a pessoa do lado de fora? Né? Dentro das igrejas, quantas famílias falam isso? Ah, eu queria que a minha mãe fosse essa mulher de Deus, que ela é dentro da igreja, e ela dentro de casa, ela grita, ela xinga, ela não lê a Bíblia comigo, ela não ora comigo. Então, não é saber a Bíblia, é viver a Bíblia. Exato. Eu gosto bastante quando a gente traz isso, porque para mudar o outro, né, que em primeiro lugar não tem como, mas o esforço é menor, né? Porque quando a gente quer mudar o outro, a gente só olha o que o outro precisa mudar. E quando a gente vem para nós e você fala com propriedade, porque você é terapeuta, você trabalha com mulheres, você tem todo esse trabalho e você vivenciou isso, a gente começa a entender que a gente precisa se desenvolver, é autoconhecimento, é você saber quem você é onde você quer chegar, tirando um pouco a questão espiritual, porque eu tenho certeza que todas as nossas áreas, em todos os âmbitos, a gente tem essa necessidade, mas tirando o espiritual de lado, nem que você não acreditasse aqui no que a gente está falando, em Deus e na fé, já no âmbito emocional, a gente precisa disso. Você precisa se desenvolver. E você precisa, quem sou eu aqui, na fila do pão, como a gente fala aqui em São Paulo, mas no sentido de
nós precisamos nos desenvolver. Então, para a gente entender o outro. Aí, no âmbito espiritual, mesma coisa. Então, não tem como mudar o próximo, né? É até a palavra, né? Então, é para você amar o próximo como a ti mesmo. Então, você se amar é você se conhecer primeiro, quais são as suas dores, as suas necessidades. E eu acho importante também trazer para o nosso podcast é falar que não, nós estamos tratando com mulheres que elas vão deixar de ser mulheres, porque tem muito isso também, né? Eu quero que você Tem. até traga isso. Muitas mulheres que hoje a gente está em 2025 nessa gravação e, eu não quero ser capacho, eu não quero ser na mandada, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, e não é sobre isso. É sobre saber o seu lugar como uma mulher sábia que edifica o seu lar. E é também entender sobre posicionar-se e não só ser refém do vitimismo. Porque tem muitas mulheres também que a gente sabe a realidade, que apanham, que são vítimas de homens dentro das igrejas e dentro dos seus lares, mas não é confrontá-los e sim respeitá-los. Então é o amor e o respeito andando junto, né? Sim, é verdade. E eu falo um pouco sobre isso também, sobre a revelação, né, do DNA. Então você precisa ler o livro para entender sobre a revelação. Mas você falando aí sobre a questão da mulher, né, da submissão. Eu cresci com a minha mãe me dizendo que eu tinha que estudar, que eu tinha que formar, que eu tinha que ter uma ótima profissão para nunca depender de homem. Já ouvi isso também. E foi impressionante que o meu marido queria cuidar de mim e eu não deixava. Porque, gente, uma mulher que mora na América, ela não, na verdade, a mulher não depende do homem para nada, né? Vamos dizer a verdade. E aí, uma mulher na América ainda é pior ainda. Porque lá você se torna totalmente independente. E eu tinha essa crença na minha cabeça que eu não precisava, não podia depender do homem. E o meu marido queria cuidar de mim, queria me proteger, queria me levar para passear e eu não aceitava. E um dia, em um desses treinamentos, né, que eu estava mais o meu marido, eu ouvi isso, que a maior maldição que uma mãe coloca numa filha é falar isso. Você tem que estudar, você tem que formar, você tem que ter uma boa profissão para nunca depender de um homem. E aí, na época, o palestrante, que não era nada de cristão, não, era uma questão assim, de empresários, ele falou, olha como a sua mãe deveria falar. Você tem que estudar, você tem que formar, você tem que ter uma ótima profissão para você ajudar o seu marido. E eu falei, uau. E hoje eu entendo que está no DNA da mulher, né? Ali nós temos vários verbos ali que Deus já colocou dentro de nós. Então, nós como mulheres ajudadoras, a gente tem que entender que o homem, ele foi chamado para governar tudo. Isso. Governar a casa. Mas, gente, quem sempre manda? Sempre é a mulher. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola, ela destrói. Então, o homem, ele pode achar que ele manda. Mas quando a mulher ela tem esse equilíbrio emocional dentro do seu lar, ela consegue, gente, orientar o marido a fazer o que é certo. Então, mas se a mulher for tola, ela vai destruir a casa dela. Então, nós, né, como o nosso chamado, né, de ser auxiliadora do nosso marido, não é que eles vão dominar a gente. É porque o homem, gente, a essência dele é de cuidar da gente, é de proteger. Sim. E muitas das vezes... E Deus o fez assim, né? Deus a matemática de Deus, assim, não existe. Onde que 1 mais 1 é igual a 1? A Bíblia nos ensina que 1 mais 1 é igual a 1. Então, como que a gente vai ser mais duas pessoas diferentes, distintas, com temperamentos diferentes, com crenças diferentes, com famílias diferentes, e às vezes até vem de países diferentes. Então, a gente aprende a fazer aquilo que você falou, que é o respeito. Sim. Né? A gente entende quem nós somos e quem a pessoa é, e aí a gente vai unindo, né? A gente vai ali encaixando no outro e um vai cedendo. Aí a gente precisa usar uma palavra muito importante que eu sempre compartilho, que é a humildade. Porque uma união de duas pessoas não é um só que vai ser feliz. Os dois vão ser felizes. E em alguns momentos a mulher vai ceder e os homens vão ceder. E por que hoje em dia muitos casamentos, né, não seguem? É porque o orgulho é tão grande que às vezes a pessoa ela não quer ceder um pouquinho. Não, eu vou ceder para minha mulher hoje ser feliz. Né? Igual lá na minha casa. Meu marido não gosta de shopping. Eu amo shopping.
E, às vezes, o que eu falo com ele? Ah, então eu vou sozinha, porque eu gosto de entrar, eu gosto de olhar, eu gosto de passear, e ele fica em casa, tá tudo bem. Mas a mulher tola, o que ela faz? Não, você não me ama. Se você não quer ir no shopping comigo, é porque você não me ama. Então, é o quê? É a humildade de entender, de compreender quem o outro é, como que o outro é ceder, né? Todos É, os dias. é ceder todos os dias, né? E a gente está encerrando o nosso podcast aqui. Eu falo que é curto quando a escritora tem história, é curto, porque tem muito conteúdo e a gente vai embora aqui, a gente vai falando sobre Deus, sobre a história em especial delas. E ela traz aqui uma aspas que eu quero também que você fique com essas aspas e já vai pensando também na sua frase final aí para a gente falar para todo mundo. A gente vai deixar também seu Instagram para quem quiser adquirir livro, quem quiser contato com você e saber de toda do teu trabalho com mulheres. Eu vou deixar aqui a frase dela, ó. Nunca estive só, o Espírito Santo de Deus é a pessoa que nunca vai abandonar você. E ela fala sobre isso no seu primeiro livro, de nunca ter estado só. E hoje ela sabe disso, ela tem a certeza disso. Já está no seu segundo livro, que é o Jornadas para Vencer. Jornadas não, Forjadas. Forjadas. É uma jornada, não é fácil. Mas depois você vem toda essa forja. Então é a Forjadas para Vencer. Mulheres fortalecidas em Deus. E deixa a sua frase final, que a gente tem 1 minuto. Uau! Mas dá tempo, dá tempo. Então, o que eu quero deixar para você é que sem Jesus é impossível você ir até o Pai. Não existe um outro caminho para você ter essa experiência, ter essa conexão com Deus sem Jesus. Jesus é o caminho. Essa é a frase que eu quero deixar, porque eu conheço a Tati antes de Jesus e eu conheço a Tati depois de Jesus. Olha só. E é exatamente sobre isso. E Jesus e Deus já conhecia a Tati desde o ventre, não é verdade? Já Amém, é sabia por tudo verdade. isso. E o que ela está fazendo hoje aqui, esse sim que ela deu, que não foi para a editora Chave Mestra, mas que foi para Deus, para continuar esse propósito de vida. Amém, Não é verdade? é verdade. Eu quero te agradecer e te convidar para voltar, viu? Ah, eu Porque eu quero. convido todos vocês. Eu sei que vocês estão longe, mas quando puder, estiver passando por aqui, ou se não estiver passando, quiser vir só para isso, venha gravar novamente com a Amém. gente, ou venha nos dar um oi, um abraço, que a gente sempre está aqui de braços abertos e portas também abertas. Amém, amém. Viu? Pode deixar que eu volto sim. Eu quero agradecer esse convite. Né? Eu acho que não somente para mim, mas para todas as outras mulheres, porque realmente vocês têm sido usados, sendo usado, né? Para quê? Para levar esse instrumento que é um legado. O livro é um Sim. legado, né? Para vários lugares que talvez a gente nunca vai pisar, mas um livro vai. Exatamente. A gente vai ter muito aqui da nossa escritora, de toda a história impactante aí para muitas pessoas. Então, eu te agradeço mais uma vez e agradecer vocês que estão com a gente até aqui. Acompanham a gente até aqui. Volta agora lá o podcast completo e vem, ó, anotando tudo. Anota tudo que ela falou, porque não é só uma história de vida, mas é uma história de transformação. Forjadas para Vencer, entra lá em contato com a nossa escritora, adquire teu exemplar e sai espalhando esse podcast para todo mundo, viu? Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.